Fala galera, muito boa noite. Estamos aqui para a continuação da nossa série que é os 7 pilares da venda. E eu, Marcos, vou me entregar por inteiro para que você entenda cada pilarzinho e aplique e comece a ter sucesso nas suas negociações. Porque uma empresa, um empreendedor, ele tem que ser expert em negociação para que o seu negócio venha alavancar. Então, sem mais delongas, hoje é sobre abordagem. E roda a vinheta para mais uma aula. Abordagem. Abordagem é a primeira interação direta com o cliente em potencial. Esta fase é crucial para estabelecer uma impressão positiva e criar interesse no que você tem a oferecer. Então, na aula passada, eu falei sobre abordagem. Abordagem não, me perdoe. Falei sobre prospecção. Se você não assistiu, não acompanhou, não está acompanhando a série desde o começo, vou deixar aqui em cima, tá? O link da aula passada para você acompanhar. Porque não adianta você assistir essa aula se você não assistiu a aula passada, porque você vai ficar perdido. Vai ficar com muitas dúvidas, não vai conseguir acompanhar o conteúdo e aí, no final das contas, não vai ter resultado para você. Então, volta na aula passada, que eu vou deixar aqui, assiste todinha, deixa seu like, comenta as dúvidas que você tiver. Se tiver sugestão para eu abordar de uma visão diferente, você pode deixar lá o seu comentário que eu vou estar aberto total para poder responder as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá? Abordagem. Como é que eu devo abordar? Qual é a primeira coisa a se fazer? Voltando um pouco na aula passada, a prospecção você vai identificar o seu possível cliente. Você vai procurar ele através dos mecanismos de busca e de pesquisa que eu já falei na aula passada e você encontrou o seu cliente. Pronto. Encontrou o seu cliente. Aí é o passo da abordagem. Depois que você encontrou o seu cliente, eu vou te falar uma técnica infalível. Se você seguir passo a passo do que eu estou te ensinando aqui, anotar, ó, caderno e caneta na mão, pega seu caderno e sua caneta já na mão, anota tudo que eu vou falar. Tudo que for de extrema importância, não deixe de anotar. Por que não deixe de anotar? Porque quando você anota, você fixa melhor o ensinamento, tá bom? E quando você fixa, é mais fácil de você aplicar. Porque não adianta nada se eu ensinar aqui a você, passar pela sua mente, você não aplicar, você vai ficar só com muito conhecimento, mas com pouca experiência, e experiência não tem, ou falta de experiência não tem resultado, beleza? Então, pegou o caderno, pegou caneta, já começa a anotar. O primeiro passo da abordagem é o seguinte, é a sua identidade visual. Como é que você vai se apresentar ao seu cliente? De que maneira o seu cliente vai te ver a primeira vez? E a gente chama isso de primeira impressão. A primeira impressão, ela é o que vai fazer você conduzir a sua venda com mais tranquilidade ou com mais apreensão, vamos se dizer. Por quê? Porque se você se apresentar de uma maneira ótima, profissional para o seu cliente, ele vai ser conduzido pela negociação de uma forma segura, de uma forma tranquila, de uma forma aberta. Agora, se você chega com um jeito não profissional, de uma maneira amadora, o seu cliente, possível cliente, com certeza, ele vai ficar inseguro, ele não vai se abrir para você, ele vai ficar se protegendo de você, e aí vai ser uma negociação que, vamos se dizer, 50% de chances de não ter sucesso. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua mente é primeira impressão. A primeira impressão condiz como? Vou te explicar agora. Ah, Marcos, mas eu não tenho condições de me apresentar com carrão, com jato, com helicóptero. Irmão, negativo. Às vezes a gente coloca coisas na nossa cabeça, coloca crenças na nossa mente que não tem nenhuma validade, não tem no mundo real, isso não tem sentido. Às vezes pode ser que alguns ensinamentos, algumas coisas que a gente vê na internet, uns videozinhos, uns posts, uns rios, vai falar coisas desse tipo. Mas assim, ó,
Cada um vive a realidade que tem. Cada pessoa vende com a capacidade que tem. Não adianta eu chegar para você que vai vender um produto, exemplo de 5, 10, 20, 50 até 100 reais, de você ir com um carro de 1 milhão. Não tem lógica. Por quê? Porque não tem coerência. Então, cada primeira impressão é de acordo com o produto ou serviço que a pessoa está vendendo. Mas tem uma coisa que é geral, é generalizada para todos. O que é? Vou te explicar. Todo mundo pode fazer isso, independente de que é rico, ou que não é, ou que é milionário, ou que não é. Todo mundo consegue realizar esse passo a passo que eu vou te falar aqui agora. Primeira coisa, uma boa aparência, uma aparência cuidada, uma roupa limpa, não ter sujeira. Então, o que acontece? Vamos lá, falando de aparência corporal, que é a vestimenta. A vestimenta, ela tem que ser uma vestimenta. Ah, se você vai se encontrar com um cliente, vai se encontrar com um cliente e vai usar uma roupa social, vai usar uma roupa com um pano mais grosso, enfim, tem que estar a roupa bem passada. Ah, vai usar uma roupa clara, a roupa tem que estar limpa. Então são detalhes. As pessoas acham que vai impressionar os possíveis clientes se fizer uma coisa mirabolante, uma coisa, um mistério. Irmão, claro que não. As coisas estão nos detalhes, nas poucas coisas, aquelas coisas que às vezes você não presta muita atenção, é nisso que o seu cliente vai reparar para ver se ele vai confiar em você, se ele vai levar aquela negociação até o final de uma forma aberta, de uma forma pacífica. Então, unhas sempre bem cortadas, a roupa sempre bem passada, limpa, nada de sujeira, o cabelo bem cortado, a barba bem feita, o hálito bem limpo, os dentes, tem que se esforçar para poder você ser confortável com o seu cliente. Porque imagine você chega, um exemplo, para conversar com o seu possível cliente e você acabou de vir, beleza, não estou dizendo que você é uma pessoa fedena nem nada do tipo, mas imagine que você acabou de vir da academia, do treino, então pegou um ônibus lotado, enfim, suou pra caramba, e aí você vai conversar com o seu cliente. Aí está caminhando, se você precisar caminhar para poder apresentar o seu produto para ele, enfim. Aí está caminhando, o cliente está do seu lado, sentindo um mau cheiro. Ele vai ficar o tempo todo querendo ir embora, sair daquela situação. Então, você está sendo um incômodo para ele. Então, a gente não tem que passar isso para o nosso cliente. A gente tem que passar um ambiente, uma atmosfera que ele deseje ficar, deseje estar perto de você, deseje falar com você novamente, deseje ter uma conexão com você. Então, o primeiro passo é o seguinte: a primeira impressão, ela tem que estar bem arrumada, bem cheirosa, bem ajeitado, não amassado, não sujo. Então, deu para compreender? Bem cheiroso. Eu vou tocar nessa tecla por quê? Porque o cheiro é algo que chega antes da gente. Então, o cheiro é muito importante. Ah, vai fazer a abordagem do seu cliente ali? Se antecipa antes, faz um dia antes. Não faz as coisas de qualquer jeito, vai um dia antes, se prepara. Ó, tá faltando isso, ó, acho que a unha não tá bem legal, o sapato sujou um pouquinho, ó, vou lavar e tal. Não faz de qualquer jeito. Ah, não, eu vou fazer porque pelo menos eu fiz, porque eu ouvi uma frase que é melhor feito do que perfeito. Pô, perfeito você não vai fazer nunca, beleza? Mas fazer amadorismo, fazer mal feito, sabendo que pode fazer melhor, isso é negligência. Então vamos lá, vamos se esforçar, força total, beleza? Pronto. Ah, primeiro passo de você chegar no cliente para ser bem recebido, que isso é a primeira parte, ainda tem a outra parte, que é onde você vai conduzir a negociação. Chegou bem apresentável, o cliente ganhou confiança em você, está disposto a te ouvir, aí que é a hora, aí que vai dizer se você vai fechar realmente a venda ou não. Tem muitas pessoas que acham que saber vender é ser um cara falastrão, um cara brincalhão. Não, irmão, não. Venda é técnica. Existem técnicas no diálogo, na comunicação, que vai fazer você vender ou não. Porque se você achar que por falar demais, por brincar demais, o cliente ir dar risada com o que você está falando, acompanhar o seu assunto, se você acha que só isso é vender, você está perdendo venda, está deixando venda na mesa e
eu tenho uma notícia muito ruim. O seu faturamento está abaixo do que é esperado por culpa sua. Não é culpa do seu colaborador, não é culpa do seu produto, não é culpa de nada que está ao seu redor, mas a culpa é sua. Por quê? Porque você não entendeu ainda as estratégias que compõem os pilares da venda. Então, abordou o cliente se sentiu seguro, confiante, você vai fazer perguntas. Não há nada mais interessante numa negociação do que o vendedor ouvir o que o cliente quer para poder lhe apresentar uma solução eficiente e coerente com aquilo que o cliente está procurando. Imagine que, vou te dar um exemplo. O seu possível cliente ele está procurando um perfume e você é um cara ou uma mulher que vende perfume. E aí o cliente ele quer um perfume meio amadeirado, um cheiro marcante ali para ele sair durante a noite, para alguns eventos de reunião, enfim. E aí o cliente chega, sabe que você é um vendedor de perfume e fala: Poxa, Gilberto, exemplo. Poxa, Gilberto, eu estou atrás de um perfume, eu quero um perfume assim, 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 assado. Ou então ele, não, eu estou atrás de um perfume. Aí você nem deixa ele falar e fala: Poxa, doutor, eu tenho um perfume maravilhoso aqui que está vendendo bastante, tal, 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 todo mundo está comprando. Ele chegou, já não tem mais no estoque, só tem esses aqui que está na vitrine e tal, porque tá tendo muita saída. Aí o cliente, é interessante, então bota aqui para eu ver. Quando você espirra o perfume nele, o perfume é doce, é para um perfume fresco, com um ambiente mais de dia, um ambiente mais de esporte. Aí o cliente vai dizer, não, calma aí, não é isso que eu estou procurando. Então, por mais que seja bom para algumas pessoas, por mais que esteja um preço acessível, por mais que o produto faça todo sentido, mas para aquele cliente não vai fazer todo sentido. Por isso que é importantíssimo perguntar, ser um bom ouvinte. Oi, doutor Gilberto, tudo bem? Ou como é que eu posso te ajudar? O que é que o senhor está procurando? O senhor já tem uma marca específica? Você tem um tamanho específico? Tem alguma referência do que o senhor quer? Como é que eu posso te conduzir? Me fale mais sobre o que é que o senhor está procurando. Aí o cliente vai começar a falar com você, vai começar a te dar ali toda a explicação daquilo que ele está procurando. E aí você, com o terceiro passo, que é o que eu vou entrar agora, vai apresentar ao seu cliente de forma profissional o produto que você tem. Por quê? Porque você tem que estudar sobre o produto que você tem. Porque se você não estudar, recapitulando, primeira coisa, primeira impressão. Segunda coisa, saber se comunicar. Se comunicar não é só falar, o silêncio também é uma forma de comunicação. Então, se você está em silêncio ouvindo, você está se comunicando com o seu cliente, tá? Que foi o segundo passo. Terceiro passo, estudar sobre o produto que você está oferecendo. Por que estudar? Porque quando você estuda, você consegue passar uma clareza tão grande para o cliente, seja de como usar, dos benefícios, de tudo que o seu produto vai fazer, de uma forma muito clara, que ele não esteja objeção nenhuma, dúvida nenhuma que impeça ele de fechar o negócio quando você fizer a oferta. Então, o conhecimento do produto também é uma parte importantíssima. Todas as partes, elas são importantes dentro da cadeia delas. Não vamos dizer que uma parte é mais importante do que as outras. Uma complementa a outra. Se uma estiver boa e a outra estiver faltando, com certeza no final você vai sentir ali um incômodo, você vai sentir ali que tem alguma coisa faltando. E isso vai te atrapalhar no fechamento. Então, interessante é entender que todos os passos são importantes. Não vamos negligenciar nenhum dos passos, beleza? Então, o primeiro passo, primeira impressão, bem arrumado, bem cheiroso. Segundo passo, comunicação. Comunicação ouvinte, sabendo ouvir o cliente. Terceiro passo, entender e estudar ali sobre o seu produto. Mas aí vamos lá para o quarto passo, que é onde está os erros do vendedor. Eu gosto de falar sobre os erros, por quê? Porque a gente fala, muitos professores falam só sobre os acertos. Então as pessoas, quando elas erram, elas muitas vezes não sabem que está fazendo a coisa errada. Por quê? Porque ninguém trouxe o conhecimento dela sobre os erros. Os erros é o seguinte, tem muita gente que acha que vai se conectar com o cliente de uma forma, de um jeito formal, de um jeito robótico. E vamos ser sinceros,
Nenhum ser humano se conecta com um robô. Ser humano gosta de se conectar com o ser humano. Por que, que a psicóloga, o psicólogo, por que o médico, as pessoas que vão fazer coisas importantíssimas são de ser humano para ser humano? Por que, que um cliente não vai num robô falar sobre suas emoções, se desabafar ali? Por quê? Porque o robô não gera essa conexão. Então, como é que você vai querer se conectar com o seu cliente se você está se comportando como um robô? Então, o primeiro erro que atrapalha todas as vendas é se comportar como um robô. Exemplo. Oi, doutor. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Marcos. Como é que eu posso te ajudar? Não, irmão, seja imprevisível. Como é que você é imprevisível? Você falando coisas que o seu cliente não está esperando. Principalmente se for um cliente de alto padrão. Porque geralmente os clientes de alto padrão, eles estão sempre esperando um bajulamento, sempre está esperando ali uma coisa que vai inflar o ego deles. Então o que acontece? Você não pode bajular o seu cliente. Você está ali para conduzir ele e mostrar para ele que você é um ótimo profissional. E o ótimo profissional, ele não bajula o cliente. O cliente que fica interessado no vendedor que é um expert, que é um profissional de vendas. Então, vamos se comportar como um profissional, beleza? Então, nada formal, sempre imprevisível. Oi, doutor, tudo bem? E aí, como é que foi o caminho? E aquela chuva que teve e tal, não sei o quê. E aquele time de futebol, se você perceber, também você não vai ficar falando besteira para poder não entrar em conflito com o seu cliente. Mas sempre tocar em um assunto imprevisível, um assunto que não tem a ver com aquilo que você vai falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Toca em assuntos, assuntos da vida pessoal, assuntos de fenômenos naturais, coisas que não tem nada a ver com aquela apresentação ali. Por quê? Porque você vai estar sendo imprevisível. Ele vai estar esperando que você fale alguma coisa referente àquela situação, você vai falar sobre outra que não tem nada a ver. E isso vai dar uma quebrada no gelo, na tensão e tal. Porque também tem um detalhe importante. Porque tem que ter essas quebras de padrões e tal. Por quê? Numa negociação, o cliente ele já vem protegido, querendo se proteger de uma certa forma de você. Por que de você? Porque você vai estar ali negociando com ele e ele vai ter que estar dando algo que é de extrema importância para ele, que é o dinheiro. É uma troca de dinheiro e ele te dá o dinheiro e você dá aquilo que ele precisa. Então, ele vai estar perdendo, entre aspas, o dinheiro para você e você vai estar perdendo o seu tempo, passando ali para ele o seu conhecimento ou o produto que você levou tempo para poder construir, enfim. Essa proteção é natural do ser humano. Todo ser humano ele tenta se proteger quando ele vai perder algo que é muito importante ou vai negociar algo que é muito importante. Então ele sempre está tenso, com as armaduras, né, se protegendo. E por isso que você tem que quebrar o gelo, às vezes, falar de uma coisa, falar de outra, para a conversa fluir normalmente. Beleza? Chegou nessa parte, a parte é a etapa final. Etapa final. Por que a etapa final? Porque você também não pode ficar conversando o dia todo com o seu cliente, a tarde toda com o seu cliente. Afinal, você tem o que fazer, seu cliente também tem o que fazer. Se você é um profissional que tem o dia todo disposto para o seu cliente, você é um profissional que não está tendo sucesso na sua área. É isso que você vai estar passando para ele. Tem coisas que a gente não precisa nem falar. Só pelo jeito de a gente se comportar, a gente já se comunica, entendeu? Então, ó, a tarde toda, o dia todo, esquece isso, não tem como. No máximo ali, dependendo da reunião, a importância é 1 hora, 2 horas, no máximo. Então o que acontece? Fez os passos que eu falei agora. Primeira impressão, ouviu, se comunicou bem com o cliente, ouviu o cliente, se comunicou com o cliente de uma forma auditiva, estudou sobre o seu produto, falou com o cliente, agora chega a última etapa, que é quando você se conecta com o cliente. Quando você se conecta com o cliente, ele está conectado com você, já entendeu qual é o seu produto, qual é o serviço, você encerra a conexão. Por que você encerra a conexão? Porque se você não encerrar aquela conversa, não encerrar aquela conexão, ele não vai ficar com aquele desejo de quero mais. Poxa, preciso conversar mais com esse vendedor.
preciso adquirir logo o produto desse vendedor. Então, quando você chega numa etapa que se conectou com o cliente, está sentindo que ele está conectado, está dentro do assunto que vocês estão falando, você tem que quebrar essa conexão na hora. Por que você tem que quebrar? Porque você vai deixar um gosto de quero mais. Já reparou quando a gente está assistindo uma série na Netflix e tal, e aí sempre no final do episódio ali é uma história que encerra sem dar a conclusão. Por quê? Porque ela quer que você fique intestido para poder amanhã ou depois você assista mais. Então é isso que você tem que fazer também na sua venda. Você tem que interromper ali quando está no melhor momento para o cliente querer mais. Querer mais que eu digo o quê? Um agendamento ou um envio de uma proposta, porque você também não pode enviar uma proposta na hora, se for um produto mais caro. Se for um produto mais barato, aí entra na parte de o encerramento da conexão, é já fazendo uma oferta. E a oferta é um pilar que eu vou entrar nas próximas aulas. Mas até aqui, ficou tudo claro? Você conseguiu entender todo o passo a passo, o que eu quis te passar? Assim, é claro que em alguns minutos, 20, 25 minutos de aula, não vai conseguir explicar tudo que eu tenho para poder falar para você melhorar suas vendas. Por isso que eu, junto com a minha equipe, disponibilizei, a gente criou uma mentoria totalmente focada em te ajudar nas suas vendas, fazer você alavancar nas suas vendas e fazer o seu faturamento decolar. Então, se você assistiu essa aula, faz sentido para você, tem interesse em tudo isso que eu te falei. Se ficou também alguma dúvida, por favor, não vá embora sem dúvida. Deixe as dúvidas aqui no comentário. Eu, a minha equipe, vai estar se esforçando para estar respondendo todos os comentários, não vai deixar nenhuma dúvida passar. Se você também tem alguma parte dessa aula que você quer que eu aprofunde com mais intenção, com mais foco, também deixa aqui no comentário que eu vou gravar um próximo vídeo. Pegando esses comentários e fazendo novos ensinamentos com pontos de vista mais focados naquilo que vocês comentaram, tá bom? Eu vou deixar aqui para você se inscrever, também vou deixar as minhas redes sociais para você estar acompanhando lá. Acompanha também nosso Instagram que tem aulas gratuitas também todos os dias lá. Também tem atualizações dos produtos, das aulas que vão ser lançadas. Não deixa de acompanhar, tá vendo? Tá bom? Então, se fez sentido para você, curte, manda para o seu amigo, tá? E fica ligadinho nas próximas aulas, que eu vou deixar aqui justamente para você decolar nas suas vendas e na sua negociação. Muito obrigado pela atenção e tenha uma ótima negociação ao longo desse tempo. Tchau, tchau.